Boa noite. Meu grupo vai falar sobre tornozelo e pé. Ele é composto por Gustavo Alves, eu, a Késia, Mário Severiano, Rafael Porfírio e o Wellington. A introdução, nós vamos falar sobre a articulação do pé. Principais articulação do pé. A articulação tibiotarsiana é entre a tíbia, a fíbula e o talos. Articulação subtalar. Subestragaliana é entre o talos e o calcâneo. Articulação tarso-metatarsiana é o metatarso e a falange. Conectam-se aos ossos do tarso e ao metatarsos e às falanges. Essas articulações permitem movimento como a flexão e a extensão, a adução e a abdução. E a gente tem a rotação também. Movimento lateral, ele é responsável pela adução do pé a tornozelos irregulares e pela absorção de impacto. A inversão e a inversão. Temos na inversão a rotação do pé para dentro, a inversão é a rotação do pé para fora. Contribui para estabilidade, ajustes posturais durante o movimento. Superfície articulares subestragalianas, responsável pela adaptação do pé em terrenos irregulares e pela absorção de impacto. A inversão é a rotação do pé para dentro. A inversão é a rotação do pé para fora. Contribui para estabilidade e ajustes posturais durante o movimento. A inversão, ela é o movimento para manter o corpo em equilíbrio. E a eversão é o movimento que nos permite ficar em equilíbrio. Congruência e incongruência subestragaliana. Congruência é encaixe ideal entre as superfícies articulares, favorece movimentos suaves e distribuição eficiente das cargas. Incongruência, deslizamento ou má adaptação das superfícies articulares. Pode causar dor, instabilidade e sobrecarga articular. Articulação astragaliana. Refere-se à articulação entre talos e a tíbia fibular, responsável pelos movimentos de dorsoflexão e flexão plantar. O talos, osso-chave da movimentação do tornozelo, transmite força entre a perna e o pé, trabalha o conjunto com a articulação subtalar para garantir mobilidade e absorção de impactos. Movimento na subestragaliana. Nessa articulação, cada superfície pode ser comparada como uma superfície geométrica. O tálamo é um segmento cilíndrico e a cabeça do astragalo um segmento de esfera.
No entanto, ela não funciona como uma esfera, mas como um pequeno deslizamento entre a superfície articulares, no movimento de inversão, e a porção anterior do calcânio realiza três deslocamentos. Ele baixa ligeiramente, desloca para dentro, inclinação sobre sua face externa. Resumidamente, o calcânio oscila, vira, roda sobre o astragalo. Movimento na subestragaliana e na mediotarsiana. Transição, eversão e inversão. Movimento ocorre simultaneamente nas articulações subestragaliana e mediotarsiana. Três planos de análise. Cada um destaca um aspecto diferente. Divisão superior. Escafoide, desliza para dentro, gira 5 graus. Cuboide, desliza para dentro, gira 5 graus. Calcânio, avança ligeiramente e gira 5 graus. Sentido, adução. Movimentos na subestragaliana e na mediotarsiana. Visão antero-posterior. Escafoide gira 25 graus, quase não ultrapassa o talos. Cuboide desaparece na sombra do calcânio, gira 18 graus. Calcânio desliza para dentro sob o talos, gira 20 graus, sentido supinação. Visão lateral. Escafoide desliza sobre a cabeça do talos e gira 45 graus para baixo. Cuboide desliza para baixo em relação ao talos, gira 12 graus. Calcânio avança sobre o talos e gira 10 graus. Para a extensão, sentido extensão. Movimentos na mediotarsiana, determinados pela forma das superfícies articulares e pela disposição dos ligamentos, disposição geral das superfícies articulares, eixo XX, oblíquo em cima para baixo e de dentro para fora, inclinado 45 graus sobre horizontal. Função: atua como uma chameira, permitindo deslocamentos. Escafoide e cuboide para baixo e para dentro, ou para cima e para fora. Cabeça do astragalo, oval, com eixo também inclinado 45 graus, alongado no sentido do movimento. Bom, primeiramente, boa noite, né? Dando continuidade aqui, vou falar um pouco sobre o funcionamento global das articulações do tarso posterior, tá? Basicamente, o tarso posterior, ele funciona como um complexo funcional indissociável, tá? Então, as articulações, no caso, subestragaliana e meditarsão, mecanicamente falando, elas são integradas. Então, elas funcionam como se fosse uma única articulação, e somente com um grau de liberdade, né? E a principal função dessas articulações vai ser que a orientação e a forma da abóbora plantar, né? Que é a curvatura ali da planta do nosso pé. Tá? Dando sequência aqui, falando um pouco aqui do que acontece, né, durante o movimento de inversão.
O tibial posterior ele vai deslocar o escafoide, tá? E isso acaba descobrindo a parte super externa da cabeça do astrálogo, beleza? O escafoide ele vai deslocar o cuboide através dos ligamentos cuboides escafoides, tá? O cuboide, né? Os cuboides, na verdade, deslocam o calcâneo para diante, por baixo do astrálogo, e o seio do tarso, né? A linha de Lindsfrick, ela se abre e ligamentos interossos entram em tensão, tá? E o tálamo, né? A parte anterior descoberta, vai descobrir no caso, e a interlinha astrálogo-calcânea se abre para cima e para trás, beleza? É, Na eversão é um pouco diferente, né? Claro. O fibular lateral curto, né? O músculo que está na nossa canela, entre aspas, né? Ele vai deslocar o cuboide para fora e para trás, beleza? O cuboide, com isso, desloca o escafoide e deixa descoberta a parte superior interna da cabeça do astrálogo. O calcâneo vai se deslocar para trás, sobre o astrálogo, e o seio do tarso, né, que no movimento de inversão ele se abria, aqui agora ele se fecha, e o movimento para por impacto do astrálogo contra o assoalho do seio, beleza? Né? E o tálamo, a parte superior, a parte posterior superior dele vai ficar descoberta, ok? Falando um pouquinho agora sobre o cardan heterocinético posterior do pé, tá dando uma resumida bem breve aqui, mas esse conceito de cardan existe também na parte industrial, né? Que basicamente, falando assim, o que é um cardan heterocinético, é basicamente transmitir rotação entre eixos inclinados, tá? No caso aqui, se chama eixo de Henck, tá? E não é um eixo fixo, né? Mas ele é um eixo evolutivo. Então ele se desloca durante o percurso do movimento, ou seja, não é um eixo que, enquanto está realizando o movimento, ele vai ficar parado, não. Ele vai se deslocar de acordo com o movimento, né? Evolui. É, e dessa forma permite movimentos, permite dois tipos de movimentos, no caso, que é inversão e inversão, né? Porque se você for pensar, o movimento de inversão e inversão, ele acontece e não fica só, não tem como, se o eixo ficar fixo somente num ponto, esse movimento não aconteceria, né? Dando sequência aqui agora, falando um pouco das cadeias ligamentares, tá? Tanto na inversão quanto na inversão. Em inversão, o talos vai tentar sair do encaixe do tornozelo, tá? Isso só vai ser impedido porque existem ali ressaltos ósseos e cadeias ligamentares de inversão, que vão atuar como uma linha de tensão, ou seja, vão estar segurando para isso não acontecer. A linha principal de tensão aqui é na parte do malleolo externo, tá? Até chegar no navicular, no cuboide e no calcâneo. E isso vai funcionar como um cabo de segurança, beleza? Já na eversão, é, a gente vai ter também, né? A limitação ela vai ser feita por ressaltos ósseos, cadeias ligamentares também. Só que aqui na eversão, né? O astrálogo vai descer. Isso pode deslocar ou até mesmo fraturar o pé, se não houver limitação. Inclusive, isso é um ponto até curioso, né? Que se você for ver questão de entorse de tornozelo, geralmente quando há entorse eh, em inversão, por exemplo, há mais riscos de você talvez ter um rompimento de ligamento do que, por exemplo, em eversão, né? E já em eversão é muito mais comum, né? Tendo ali talvez uma entorse muito grave, pode acontecer uma fratura ou deslocamento, né? Porque o que talvez que mais segura, talvez não, né? O que mais aqui faz essa limitação são de fato os ressaltos ósseos, né? Enquanto na inversão, o que realmente limita, né, que faz essa limitação de movimento, é de fato os ligamentos, né? E aqui basicamente, né, fala também um pouco da linha de tensão principal, né, que vai sair do malleolo interno e vai envolver ligamentos como o ligamento deltoide e outros conectados ao navicular e ao calcâneo, tá? Falando agora um pouquinho sobre mais sobre articulações, né? As intercuneiformes, né? Que são aqueles ossos pequenos no meio do pé, que são chamados cuneiformes, né? Basicamente fazem pequenos afundamentos e levantamentos, né? Com movimentos, que são movimentos verticais, no caso entre os ossos, tá? E eles ajudam a ajustar a curvatura do arco transversal do pé, tá? Aquele arco que vai de um lado ao outro do pé na parte da frente, beleza? As articulações cuneo-naviculares, tá? Que são entre os cuneiformes e escafoides, ou no caso, né, o navicular, que são os ossos centrais da parte superior do pé, tá? Eles vão fazer leves deslocamentos para frente e para trás, ou seja, movimentos longitudinais, tá? E eles ajudam a manter e ajustar o arco interno do pé, né? Aquele mais alto na parte de dentro da planta do pé. Agora eu vou falar um pouquinho da articulação tarsometatarsiana, tá? Que basicamente permite movimento, né, como plantiflexão, dorsiflexão, né, eversão e inversão. Tem alguns detalhes aqui consideráveis, né, que a linha ela é articulada
ó, ela é inclinada, na verdade, em várias direções, tanto de cima para baixo, dentro para fora e de frente para trás, tá? Isso vai permitir movimentos complexos e combinados, né? Que no caso aqui é eversão e inversão, que são movimentos complexos e combinados, né? Eles não são um movimento só, existe toda uma mecânica por trás desse movimento, né? E basicamente essas articulações elas vão ajudar o pé a adaptar ao solo durante a caminhada ou corrida, né? No caso aqui sem perder firmeza. Falando um pouco agora sobre as MTF, né, que são as articulações metatarso-falangianas, que são, na verdade, as articulações aqui entre as falanges e o metatarso, né? Basicamente permite flexão ativa e extensão ativa dos dedos, né? E, claro, também permite extensão passiva. É, e movimentos laterais até existem, mas são limitados e principalmente no dedão, tá? O dedão é complicado, questão aí de movimento lateral, tá? E essas articulações elas são essenciais na fase final da marcha, tá? Né? Que é quando os dedos empurram o dedão no movimento empurra o chão, na verdade, não é o dedão, no momento do impulso. Agora vamos falar sobre as interfalangianas, né, que são entre as falanges, né, falange distal, proximal e medial, né, basicamente permitem movimentos de flexão e extensão, né, flexão dobrar os dedos, extensão esticar os dedos, tá? Isso vai permitir uma melhor adaptação do pé ao chão, tá? Principalmente em terrenos irregular, né, e vai ajudar a dar mais estabilidade e equilíbrio na marcha, beleza? Isso aqui eu acho que não tem tanta, não é tão interessante a gente falar sobre o hallux, né? Isso aí, passando um pouquinho. Agora vamos falar um pouco sobre a distribuição das cargas na abóbada plantar, né? A abóbada plantar, como a gente falou anteriormente, a abóbada plantar vai ser a curvatura de fato que o pé tem, né? No caso a planta do pé, e o peso do corpo ele é transmitido ao pé através do astrálogo, né? Na articulação tibio-társika. E a distribuição do peso, ela vai ser em três direções principais, né? Para frente, para dentro, até o arco interno, para frente e fora, até o arco externo, tá? Para trás, pelo calcâneo, né? Sustentando a parte posterior. Essas direções vão formar entre si um ângulo de 35 a 40 graus, em pé, no caso, né? A pessoa em pé, o calcanhar vai suportar cerca de 50% do peso corporal, né? Então você vê como que é importante essa articulação para a gente, né? E no caso aqui também, como que é importante uma boa distribuição, né, de cargas, né, na abóbada plantar. A gente vai ter algumas deformações estáticas, né, dos arcos plantares, que vai ser importante ali tanto para a gente distribuir também carga, né, quanto para resistência, enfim. A gente vai ter o arco interno, né, que ele se aplana e se alonga, tá? O calcâneo desce, o astrálogo recua e o escafóide vai subir em relação ao astrálogo, mas desce em relação ao solo, tá? E no arco externo, ele também se aplana, é, e descida do cuboide da base do quinto metatarso, ou seja, não, enfim, arco transversal anterior, ele vai se alargar lateralmente, principalmente ao redor do segundo metatarso, né? E em apoio, todas as cabeças do metatarso elas vão tocar o solo com diferentes pressões, beleza? E por fim, né, da minha parte aqui, se eu não me engano, é isso mesmo, né? A gente vai ter aqui torções e deslocamento dos ossos, que basicamente vai ser diminuição da curvatura nos níveis do escafóide cuneiformes, né? A cabeça do astrálogo se desloca medialmente, né? A apófise do calcâneo também vai se deslocar e vai se criar uma torção no médio pé, tá? A parte traseira vai girar para dentro e para baixo e a parte dianteira gira para fora e para cima, né? E esse padrão, desculpa, desculpa de novo, esse padrão ele é típico em pés chatos valgos, ok? Boa noite, Leandro. Meu nome é Mário, vou dar continuidade aqui no trabalho. Vou falar sobre o equilíbrio arquitetônico do pé. A forma plantar do pé depende do equilíbrio entre três componentes, que é a base, a parte anterior e a parte posterior. A base são os músculos e ligamentos plantares, a parte anterior, os flexores do tornozelo, a parte posterior, os extensores. Alterações desse equilíbrio causam deformações, que é o pé cavo ou pé chato. O pé cavo é a rigidez ou a fraqueza muscular, e o pé chato é a frouxidão ligamentar ou a hipertonia muscular, comparado ao funcionamento de uma tábua de vela.
Deformações dinâmicas durante a marcha. Fase 1, que é o contato inicial, né? Calcanhar toca o solo com o tornozelo em leve flexão. A fase 2 é o apoio total, toda a planta do pé apoia ao solo, né? O solo. A abóbada plantar se aplana. Músculos plantares resistem ao afundamento funcionando como amortecedor. Fase 3 é o impulso inicial, corpo avança, calcanhar se eleva, contração do tríceps sural, tensão na abóbada, gera armazenamento de energia. A fase 4, que é o impulso final, ação dos flexores dos dedos, especialmente o hálux, né? O pé se desprende do solo, né? Solta, vamos dizer assim. Liberação da energia armazenada que foi acumulada. Deformações segundo a inclinação lateral da perna. Inclinação para dentro, que é o padrão cavo-varo. Rotação externa da perna. Astrágalo, desloca-se para fora. Supinação do calcanhar e pronação da parte anterior. Aumento do arco plantar interno. Inclinação para fora. Padrão chato, valgo. Rotação interna da perna. Astrágalo, desloca-se para dentro. Pronação do calcanhar e supinação da parte anterior, aplanamento do arco plantar interno. Tem até aquele ditado, né? Quem é valgo não cavalga, ou seja, o joelho é para dentro mesmo. Adaptação da abóbada plantar ao terreno. Caminhar em terrenos planos e com calçado reduz o uso da abóbada plantar. Pode levar à atrofia muscular e ao pé chato, que é o que a gente acabou de falar. Em terrenos irregulares ou andar descalço. O pé se adapta ao relevo, aumenta a área de contato e melhora a estabilidade. Funciona como a mão na apreensão. Músculos interossos do pé, interossos dorsais, localizam-se em torno do segundo metatarso, diferente da mão, que é o terceiro metacarpo. Inserções, primeiro e segundo. Segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo. Ações. Flexão e extensão das falanges, abdução dos dedos em relação ao eixo do segundo metatarso, separação do hálux, adutor do hálux, separação do quinto dedo, abdutor do quinto dedo. Interossos plantares, origem, borda interna dos três últimos metatarsos, inserção, dedo correspondente ao metatarso de origem, ação, adução dos três últimos dedos em direção ao segundo dedo. Inserções finais. Fixam-se lateral da base da primeira falange, banda lateral do tendão do extensor longo dos dedos. Músculos lubricais. Origem. Tendões do flexor longo dos dedos. Inserção. Lado interno dos dedos. Base da primeira falange mais tendão do extensor. Ação que ele realiza. Flexão da primeira falange e extensão das falanges médias e distais. Estabilização dos dedos. Implicações clínicas. Fraqueza dos lubricais e interossos. Deformidades como dedos, engarra e martelo. Músculos da planta do pé, organizado em 3 planos anatômicos. O plano superficial, flexor curto plantar, age nos 4 últimos dedos. Inserção, calcâneo da segunda falange, tendões perfurados. Plano médio, músculos, flexor longo dos dedos, dividido em 4 tendões. Flexor longo do hálux, quadrado carnoso de Sylvius, corrige o eixo dos tendões. Lubricais ajudam na flexão das falanges proximais. Plano profundo, interossos plantares e dorsais, músculos do hálux e do quinto dedo. Músculos do hálux, músculos sesamoides, inserção na base da primeira falange e ossos sesamoides. Flexor curto do hálux, porção interna. Adutor do hálux, parte oblíqua, ossos do tarso anterior, parte transversa, ligamentos metatarsofalangianos, função, sustento do arco interior e medial. Músculos do quinto dedo, oponente do quinto dedo, mais profundo, flexor curto do quinto dedo, abdutor do quinto dedo, que contribui para a sustentação do arco lateral. Canais tendinosos, dorso do pé, ligamento anular anterior do tarso que fixa os tendões extensores, atravessado pelos tendões tibial anterior, extensor do hálux, extensores dos dedos, fibular anterior.
Face posterior do tornozelo. Atrás do maléolo externo, fibular curto e longo passam por canais no calcâneo. Atrás do maléolo interno, tibial posterior, flexor dos dedos, flexor do hálux. Deixa eu pausar aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Rafael. Agora eu vou dar continuidade. Caralho, Boa noite, gente. Meu nome é Rafael. Agora eu vou dar continuidade sobre os músculos flexores do tornozelo. Eles são organizados conforme eixo de movimento. Ou seja, eles são responsáveis por permitir movimentos de flexão plantar e dorsiflexão. São organizados conforme os eixos de movimento, como eu falei, e conforme também o tipo de ação realizado sobre a articulação do tornozelo, facilitando a análise funcional durante a marcha ou atividades físicas. Tem os internos ao eixo universal, ou seja, o U, tibial anterior, é o adutor, supinador e flexor do tornozelo, o extensor do Aclis, idem. Externos ao eixo UU, extensor comum dos dedos e também tem o fibular anterior, abdutor, pronador e flexor. Vou falar também sobre as disfunções, ou seja, que é uma fraqueza dos músculos flexores do tornozelo que pode causar alterações ao padrão da marcha, como a marcha estepagem. Essa marcha que eu falei é caracterizada pela elevação exagerada do joelho, para evitar que o pé fique arrastando no chão. Geralmente é associada a pé equino ou equino vago. O paciente ele tem dificuldade de realizar a dorsiflexão do tornozelo. Tríceps sural. Composição solear, gêmeos medial e lateral. A inserção é do tendão de Aquiles no calcâneo e a ação é a extensão do tornozelo, adutora e supinadora na contração máxima. Desempenho muscular: o joelho estendido, gêmeos de mais eficazes e joelho flexionado solar atua isoladamente. Outros extensores do tornozelo: menor força que o tríceps sural, é o grupo 1, que é o adutores, pronadores, o fibular curto e longo, o grupo 2 de adutores supinadores, ou seja, tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. Músculos abdutores e pronadores fibulares. Fibular curto abdutor principal, quinto metatarso. Fibular longo sustenta a abóbora plantar, engata metatarso internos e externos, atua na extensão de mais pronação e estabiliza os arcos plantares. Músculos adutores supinadores, ou seja, os tibiais. Os músculos que passam atrás do maléolo medial. É o tibial posterior, flexor comum dos dedos, o flexor próprio do hálux. A situação anatômica: atrás do eixo transversal, XX, e à frente do eixo de Henke. Funções combinadas: extensores do tornozelo, abdutores do pé e supinadores do pé. Tibial posterior, principal músculo do grupo, inserção do tubérculo do escafoide, atuação em 3 articulações, seja elas tibio-tarsiana, subastragaliana e médio-tarsiana. Funções principais: aduz o escafoide medialmente, antagoniza o fibular curto, que abduz o pé, extensões plantares fixam em osso do tarso e metatarso, reforçando a abóbora plantar,
contribui para a supinação. A importância clínica. A ausência dessas expansões ocorre no pé plano vago congênito. Ou seja, músculos que são mencionados, que podem ser observados em casos de pé vago congênito. Ou seja, a condição afeta a estrutura do pé. E a falta dessas expansões pode comprometer a estabilidade da biomecânica normal ali do pé, que, que reforça a importância de avaliar essas alterações em exames clínicos e funcionais. Durante a extensão do tornozelo, atua em sinergia com os outros flexores profundos. Desce o escafoide, estendendo a parte anterior do pé. Flexor comum dos dedos e flexor do hálux. Além de atuarem nos dedos, reforçam a extensão, a abdução e a supinação do pé, atuam em conjunto com o tibial posterior, mantém a estabilidade dinâmica da planta e contribui para o alinhamento do pé durante a marcha. Funções conjuntas dos adutores e supinadores. Promovem uma extensão eficaz do tornozelo, participam do controle postural, ajudam na distribuição de cargas na planta do pé e são essenciais na manutenção da curvatura medial da abóbora plantar. Tibial anterior e extensor do hálux. A localização anatômica dele. Passa à frente do eixo XX, passam por dentro do eixo de Henke, são flexores do tornozelo, abdutores e supinadores. Bom, eu sou o Gustavo e eu vou falar aqui sobre o tibial anterior e alguns outros fatores aí. Bom, o tibial anterior ele é mais supinador do que o adutor. Ele atua elevando os elementos do arco interno, né? A base do primeiro metatarsiano sobre o primeiro cuneiforme e o cuneiforme sobre o escafoide e o escafoide sobre o talos. Ele flexiona também a articulação tibiotarsiana. Tibial anterior, ele antagoniza o fibular longo, que abaixa o arco interno. A sua adução ela é mais moderada do que a do tibial posterior. Atua em conjunto com o tibial posterior e também produz adução e supinação puras, sem flexão ou extensão. O tibial anterior, quando ele é contraído de forma crônica, ele gera o pé em astrágalo varo, que provoca flexões dos dedos, especialmente no hálux. O extensor próprio do hálux. O extensor do hálux ele é um adutor e supinador mais fraco que o tibial anterior, que foi falado anteriormente. Pode substituir o tibial anterior na flexão do tornozelo e quando ele é usado em excesso, ele pode causar o hálux em garra. Desequilíbrio entre supinadores e pronadores. Supinadores têm potência de 2,82 kg e os pronadores têm potência de 1,16 kg. Sem apoio, o pé tende a gerar insupinação e esse desequilíbrio compensa a tendência do pé a entrar em pronação ao tocar o solo com o peso do corpo. A abóbora plantar como conjunto. A abóbora plantar ela é uma estrutura composta por ossos, ligamentos e músculos que atuam no sistema elástico e adaptável. Permite adaptação a terrenos irregulares, né? Distribui o peso corporal eficientemente, funciona como amortecedor na marcha e também provoca alterações na curvatura que comprometem o apoio no solo, né? A marcha, a corrida e também a postura.
Modelos descritivos. Tradicionalmente descrita com 3 arcos com 3 pontos de apoio, semelhante a uma estrutura arquitetônica. Esses pontos, eles, né, são responsáveis pela a estabilidade, né, e equilíbrio do corpo. Os arcos do pé, eles são formados por estruturas flexíveis, né, formados por ossos, ligamentos e também os músculos, que trabalham em conjunto, né, para suportar o peso do corpo, absorver impactos e também para permitir o movimento. Ela também é comparada a uma armadura de carpintaria, né, sustentada por ligamentos e músculos, igual eu já tinha falado. Ambas as visões se complementam para compreender a anatomia e função do pé. Arcos da abóbada plantar. O arco anterior entre A e B. A sua localização entre a cabeça do primeiro metatarso e a cabeça do quinto metatarso. Algumas de suas características é o arco mais curto e mais baixo, que tem algumas funções como suporte e estabilidade da parte anterior do pé, responsável por auxiliar também na distribuição do peso durante a marcha, na hora ali de pegar o impulso, né, para começar o processo da marcha. Ele permite também flexibilidade para os dedos e antepé. Arco externo entre B e C. A sua localização é da cabeça do quinto metatarso até as tuberosidades posteriores do calcâneo. Algumas de suas características altura e comprimento intermediários, tendo como funções suporte ao peso lateral do corpo, estabiliza o pé durante o apoio e impulsão e também contribui para o equilíbrio lateral. Arco interno entre C e A. A sua localização é das tuberosidades posteriores do calcâneo até a cabeça do primeiro metatarso. Algumas de suas características é o arco mais longo e mais alto, que é também um dos mais importantes dos 3 arcos. Suas funções é o suporte da maior parte do peso do corpo, atua como principal amortecedor, né? Ele meio que absorve, né, o impacto. Igual eu falei, absorve impactos durante a marcha e corrida, e essencialmente para postura e eficiência dos movimentos do pé. Aí aqui o Wellington vai falar um pouco melhor do aplicativo que a gente usou, né? E muito obrigado. Bala demais, velho. Só que aí vai aparecer. Bom, o software que a gente utilizou foi o Physiomaster, tá? Ele é disponível na versão tanto para iOS quanto para Android. E ele é gratuito, então não tem que pagar nada, não tem anúncio, não tem nada. E ele, por ser gratuito, ele é até bem completo, porque ele tem avaliação de goniometria, tem a função de inclinômetro, tá? Que ele vai usar os sensores do telefone para dar os ângulos. Ele tem uma função também de você poder fotografar o ângulo e ele automaticamente já vai medir o ângulo que está ali, tá? No caso, para ver a amplitude de movimento. E ele também tem uma função muito bacana que é sobre FMS, que são testes que a gente até chegou a aprender na matéria de métodos de avaliação. Então, assim, por ser um aplicativo gratuito, ele até ajuda bastante. Ele tem bastante funções que são interessantes, né? E aqui, essa parte aqui é a medição em andamento, que no caso a gente usou de goniometria, que antes de iniciar o teste, ele vai calibrar os sensores do telefone para você conseguir fazer a medição da amplitude de movimento. E depois vai dar o resultado certinho, bonitinho, né? Você posiciona lá, vamos supor, igual a gente o nosso tema foi sobre tornozelo. Existe um teste que chama Lang Test, que basicamente ele é um teste de amplitude de movimento em dorsiflexão de tornozelo, só que em cadeia cinética fechada. Então você vai posicionar o membro inferior do paciente
atrás de uma parede, e você vai tentar chegar o joelho desse paciente até encostar na parede sem perder o contato, né, de calcânio no chão, para você testar no caso para você ver, né, o quanto de dorsiflexão esse paciente consegue em cadeia cinética fechada, e se o tanto que ele consegue fazer é funcional ou não.